Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Entre aqui no YouTube. Você está prestes a assistir um vídeo que faz parte de uma série chamada O Contador de Histórias. Você vai aprender algumas histórias interessantes que Jesus contou e extrair aqui algumas lições para a sua vida espiritual. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido para você. Curta o nosso vídeo, clique aqui embaixo, porque quando você curte o nosso vídeo, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e espalha a nossa mensagem para mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve, os vídeos são enviados para você diretamente antes de todo mundo, tá bom? E se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe com pessoas através do YouTube, ou do WhatsApp, ou das suas redes sociais. Compartilhe o nosso vídeo, porque com certeza mais pessoas serão abençoadas também através da sua atitude. Muito obrigado e vamos então ao vídeo. É um privilégio muito grande poder estar com vocês, mesmo não podendo estar aqui presencialmente, que é o nosso maior desejo, né? Podemos estar aqui juntos presencialmente, mas é por pouco tempo. Nós já temos aí boas notícias, né? De que muito em breve a vacina estará disponível para todos. Temos a notícia de que as pessoas, os mais idosos, por exemplo, já estão com resistência, eles já não estão sendo internados, mesmo com a primeira dose. Isso é uma coisa muito boa. No máximo até o final do ano eu espero que possamos estar aí normalmente vivendo a nossa vida como antes da pandemia. Todos nós sabemos que pandemias já aconteceram no passado e elas continuam e continuarão acontecendo, mas graças a Deus e à ciência, a durabilidade dessa pandemia, eu espero que a durabilidade dela seja menor do que as pandemias que já vivemos anteriormente. Eu quero convidar você a partilhar aí este vídeo, esse link, principalmente com os seus amigos e com a sua família. Eu gostaria de convidar você a estudarmos juntos um texto do livro de Mateus, o capítulo 13. Estaremos aqui nos próximos sábados estudando especificamente sobre as histórias contadas por Jesus. Por isso, o nome dessa série será O Contador de Histórias. Eu não vou contar as histórias, aliás, eu vou relatar as histórias que foram contadas por Jesus no contexto ali do seu ministério. Eu gostaria de convidar você, então, a ler a Bíblia, abrir a sua Bíblia aí na sua casa, onde você está, no livro de Mateus, o capítulo 13, e a gente vai ler aqui alguns versículos a partir aqui do versículo 1, tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas ele lhes falou por palavras, dizendo: Este é o semeador que saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram as sementes. Uma outra parte das sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. O céu saiu e queimou as sementes, porque ela não tinha raiz, e ela secou. Uma outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. E a outra parte, enfim, caiu em terra boa, e essa então deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça esta mensagem. Bom, essa parábola de Jesus, essa história de Jesus, primeiro a gente vai entender o que é parábola. A parábola é uma história que tem o objetivo de extrair ali um conhecimento. A parábola é uma história contada com o objetivo de você entender uma mensagem maior por trás dessa parábola. Uma história no sentido metafórico. Ontem foi sexta-feira da Paixão e eu tenho um costume de, em algumas sextas-feiras da Paixão, eu assistir o filme ou trechos do filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E ontem eu assisti novamente essa história e eu fico perplexo toda vez que eu assisto. Na verdade, eu não gosto muito de assistir alguns tipos de filmes violentos, por exemplo.
E Mel Gibson, ele aproveita muito essa parte da violência contra Jesus, de uma maneira que ele tenta expressar todo o ódio que os judeus sentiam por Cristo naquele momento. Eu não sei se foi daquela forma ou se foi pior do que aquela forma, mas a Bíblia relata que o sacrifício de Cristo, antes dele morrer, ele foi realmente chicoteado, açoitado, zombado, escarnecido, blasfemado e etc. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Na verdade, eu não sei se você acredita em Cristo como eu acredito, ou como a Bíblia relata, em Jesus como a Bíblia relata. Mas o fato é que quando nós lemos o relato bíblico, ou quando nós assistimos algumas cenas, e para mim, o filme que mais se aproxima do que foi realmente algo que aconteceu com Cristo é esse filme de Mel Gibson. E eu gosto muito desse filme por isso, mas eu gosto do filme que retrata o ministério de Cristo, como a série The Chosen, eu já falei aqui algumas vezes sobre ela. A forma como mostram Jesus, não um Jesus carrancudo, sério, distante, mal-humorado, né? Às vezes loiro, do olho claro, mas mostra ali um Jesus como ele era mesmo, sem beleza e sem formosura, um Jesus judeu, um palestino daquela região, com as características daquela região, um líder religioso, um mestre, um homem sábio, mas alguém que vai além do que isso, alguém que demonstra amor pelas crianças, alguém que se aproxima dos pecadores. E eu gosto muito desse Jesus, o Jesus que está próximo de mim, porque eu sou um pecador, porque eu não sou diferente daqueles que são rejeitados pela sociedade no presente e também dos que eram rejeitados da sociedade naquela época de Cristo. Então por isso que eu gosto muito, porque quando eu vejo esse Jesus perto de mim. E quando eu vejo esse Jesus perto de mim, um Jesus que está disponível para mim, sofrendo, morrendo, como eu assisti ontem, eu ficava perplexo. Eu não conseguia entender por que Jesus, sendo um Deus tão grande, porque Jesus, sendo um Deus tão poderoso, como ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, o Criador do céu e da terra, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Eu tenho dificuldade de entender como um Deus tão grande foi capaz de morrer por mim, como alguém tão poderoso foi capaz de sofrer como um cordeiro, e quando estava ali sendo chicoteado, ele olha para Deus Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Realmente eles não sabiam o que faziam. E muitas vezes nós também, nós não sabemos o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é disponível, o quanto Deus é interessado em nós, o quanto Deus nos ama. Ao estudarmos um pouquinho sobre essa história que eu li, a parábola do semeador, eu quero levar você também a ter um entendimento desse Jesus, o Jesus que te ama, independente de como você seja, um Jesus que entregou a vida por você, independente daquilo que você faça, um Jesus que está disponível para nós nessa manhã. E eu gostaria de então extrair aqui algumas lições da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela é contada por Jesus e ela tem um contraste entre o ministério que Jesus estava desempenhando e também o que o semeador estava fazendo. O semeador poderia ser o plantador. Eu não sei se você já viu alguém plantando sementes, mas eu, quando era criança, a gente plantava muitas sementes. A gente plantava sementes num aparelho que eu já até me esqueci o nome, parecia uma catracazinha, a gente chamava de matraca, né? Acho que é matraca o nome. Era algo que a gente enfiava no chão e abria e batia. Você já viu no campo alguém plantando milho assim e vai andando e fazendo assim? Ela tem dois buracos e tem ali as sementes de um lado, o adubo de outro. Ela bate no chão, abre tipo uma boquinha, né? Ela abre a boca, cai ali a semente junto com o adubo, e ali a pessoa vai fazendo ali a rua, né? Chamada de a rua do feijão, a rua do milho, e ela vai fazendo. Há uma outra forma de você plantar sementes também, é você colocar em cima do carro de bois, né? Ou de um cavalo, você coloca ali uma sementeira, e você vai andando, o cavalo vai andando, vai girando uma engrenagem, e a engrenagem vai abrindo e fechando,
a essa outra forma. Hoje, para você fazer grandes plantios, ao invés de você usar ali o enxadão, né, ou a enxada para cavar, você usa tratores e grandes máquinas. Mas no tempo de Cristo, eles faziam um buraco e andavam com sacos de sementes. E eles faziam um buraco com alguma enxada e iam colocando as sementes. Ainda hoje aqui, pelo menos na nossa região, em Lagarto, as pessoas fazem da mesma forma, principalmente quando são plantações pequenas. Jesus começa a história contando que este plantador, ele saiu para plantar, e quando ele sai para plantar, algumas sementes caem em tipos de terra diferentes. Por exemplo, ela cai em uma terra, a Bíblia diz aqui que uma das sementes cai à beira do caminho, e não deu tempo dessa semente florescer, porque os passarinhos vieram ali e comeram essa semente. Uma outra semente, ela cai num solo que era cheio de pedra, e não sei se você sabe, mas às vezes a pedra ela está embaixo e cai, vai juntando terra em cima, igual como numa rua, por exemplo, e não tem profundidade. E essa semente que cai numa terra que não tem profundidade, ela não consegue criar raízes. Se você pegar, por exemplo, uma sementinha de feijão e colocar dentro, não sei se você já fez isso na escola, né? Muitas pessoas fizeram na escola. Pega um copo, coloca um algodão no copo, coloca água no algodão e coloca a sementinha de feijão na água em cima do algodão. O que acontece? Ele floresce, mas ele não dá vagem, ele não produz outras sementes. Por quê? Porque ele não tem raiz. A raiz precisa crescer, e a Bíblia diz na história, no versículo 4, no versículo 5, que ela não nasce porque vem o sol, e o sol queima essa mudinha, né? Essa mudinha que nasce. E aí diz a Bíblia no versículo 7 que uma outra parte das sementes caem em espinhos, e quando ela começa a crescer, os espinhos a sufocam. E por último, então, essa semente ela cai num solo bom, e ela produz muitas sementes, 100 sementes, 60 sementes, 30 sementes. A Bíblia faz um contraste, porque no versículo 1 diz assim: naquele dia saiu Jesus de casa, assentou ao mar. Jesus começa contando a história com a mesma expressão, dizendo: o semeador saiu para semear. Então aqui nós já temos claramente um significado da parábola, é que o semeador, ele é Jesus. Então Jesus sai para semear, e o que ele sai para semear? A palavra de Deus, que é a semente que está disponível para entrar no nosso coração. E uma outra coisa que é interessante é que essa parábola ela tem 3 blocos. O primeiro bloco está até o versículo 9, e ele conta a parábola. O segundo bloco está do versículo 10 até o versículo 17, Jesus explicando o porquê que ele conta, porquê que ele fala em parábolas. E o terceiro bloco está do versículo 18 até o versículo 23, que Jesus então está explicando a parábola. Esses 3 blocos que fazem a parábola contam aqui essa história, que eu gostaria de extrair aqui algumas explicações para a nossa vida. A primeira delas, o porquê que Jesus contou então em parábolas, porquê que Jesus falou em parábolas. Jesus falou em parábolas porque haviam pessoas que estavam dispostas a ouvirem o reino, mas não estavam dispostas a viverem o reino. E essas pessoas que estavam dispostas a ouvirem o reino, mas não estavam dispostas a viverem o reino era como se as palavras de Cristo entrassem por um ouvido e saíssem por outro. Muitas pessoas hoje estão dispostas a ouvirem o reino, mas não estão dispostas a viverem o reino. Viver o reino é muito diferente de ouvir. Por isso que a Bíblia diz no livro de Tiago que nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. A palavra que nessa história, nessa parábola, tem um simbolismo de semente. Ela cai em diferentes tipos de solo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você: qual é o tipo de solo do seu coração? Qual é o tipo de solo da sua
mente, será que é o tipo de solo que está na beira do caminho que os passarinhos comem? As sementes que são plantadas ou nas rochas que estão ali com os espinhos? Qual é o tipo de solo que você tem em seu coração? E aí, por último, a Bíblia diz, aqui no versículo 10, Jesus então explicando essa parábola. E eu gostaria de explicar a parábola para vocês. Primeiro, a Bíblia diz aqui no versículo 14, que Jesus estava contando essa parábola, mas as pessoas não estavam conseguindo ouvir. Qual é o significado das parábolas de Jesus? Qual é o significado desta parábola? Por favor, permaneça conosco agora enquanto eu explico essa história para você. A Bíblia diz assim: atentai, pois, a parábola do semeador, no versículo 18. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e as arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é aquele que foi semeado à beira do caminho. Há pessoas que têm o solo no coração, como que a semente, como o da semente que caiu na beira do caminho. O diabo vem, diz a Bíblia, e arrebata esta do solo que está ali plantada em seu coração. Por que essas pessoas não compreendem a palavra de Deus? Porque elas ouvem, mas não compreendem, ao ponto do diabo então roubar, arrebatar essa semente que está em seu coração. Um dos motivos pelos quais as pessoas não compreendem a palavra de Deus é porque há muitos ensinamentos, há muitas pessoas falando, e se você colocar ali num canal de televisão, se você abrir um vídeo de YouTube, se você comprar um livro, uma revista, se você navegar no seu smartphone, você vai ver ali muitas pessoas falando da palavra de Deus. Mas eu pergunto para você, será que essas pessoas estão falando a palavra de Deus como está na palavra de Deus? Será que o que você está assistindo, vendo, ouvindo, está de acordo com a palavra de Deus? Um outro motivo pelo qual as pessoas têm essa palavra roubada de seus corações é porque elas não estão buscando a verdade. A Bíblia diz no livro de Crônicas, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É preciso buscar, é preciso lutar contra o inimigo de Deus, porque o que o diabo quer é fazer com que você desista do caminho. O que o diabo quer é fazer com que a sua mente se volte para outras coisas e você não esteja mais se preocupando em viver o reino de Deus, em procurar o reino de Deus, em procurar Jesus. Que tipo de semente é o seu coração? Essa que o diabo rouba. A outra semente, ela cai no solo rochoso, e diz a Bíblia assim: o que foi semeado, no versículo 20, o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe a palavra, mas não tem raiz em si mesmo, sendo que por pouca duração chega então a tristeza, a perseguição por causa da palavra, e logo ele abandona. Há pessoas que têm a palavra de Deus em seu coração como uma palavra do solo rochoso. O solo rochoso é justamente esse que não tem profundidade, que não cria raiz. E então vem a perseguição, os problemas. Quais problemas você tem enfrentado? Porque você tenta ser fiel à palavra de Deus. O que está acontecendo na sua vida que tem impedido você de viver aquilo que você sabe que é correto? Perseguição, tristeza, sofrimento. O que atrapalha você de viver aquilo que você sabe que é a palavra de Deus? A sua família está atrapalhando você? Alguém da sua casa está desanimando você? Alguém diz para você assim: para com isso, para que viver desse jeito? Para que fazer essas coisas? Para que continuar nesse caminho? Para que chorar? Para que viver isso que só te traz sofrimento? Para que andar dessa forma e carregar esse peso, esse fardo que você tem carregado?
Igreja não é lugar para você carregar fardos. Igreja não é um lugar para você ter sofrimento, tristezas, decepções. Não, é para você ser feliz. E se você não está sendo completamente feliz, abandone esse barco, sai daí. A Bíblia diz que não é bem assim. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Jesus disse que segui-lo é tomar a sua própria cruz. Não é fácil ser cristão. Não é fácil e nem totalmente prazeroso. Não é felicidade o tempo todo. Jesus nunca pregou felicidade o tempo todo para aqueles que estavam vivendo o reino. Pelo contrário, era dor, sofrimento, angústia. E se você quer ser plenamente feliz, se você quer ser plenamente alegre, não dá para ser cristão e ser plenamente feliz agora. Desculpa, não dá. Então, enquanto você estiver vivendo a palavra, você vai ser perseguido, sim. Você vai ser caluniado, sim. Você vai ter momentos de tristeza, sim. Você vai ter problemas, sim. As pessoas estarão contra você, sim. Pessoas da sua família, pessoas da sua comunidade falarão coisas que deixarão você triste. Eles farão coisas que decepcionarão você. É só você olhar para o ministério de Cristo e você vai ver Cristo sendo negado por Pedro, traído por Judas. O discípulo que ele mais amava era o discípulo que queria sentar do lado dele no trono e ser melhor do que todos os outros. Jesus tinha que conviver com isso. Todos que quiserem viver a palavra sofrerão e serão perseguidos. O que impede você de viver a palavra? Talvez seja, por exemplo, o sábado. Pastor, eu não quero esse negócio de sábado. Isso é muito difícil para mim. Pastor, eu não entendo o dízimo. Eu acho que isso aí é errado. Tem outras interpretações. Pastor, eu tenho um problema no trabalho. Alguém do meu trabalho está me atrapalhando e não quer me deixar viver o cristianismo real e verdadeiro. Pastor, eu tenho um problema na minha área sexual. Eu tenho um problema com a sexualidade. Eu tenho um vício. Pastor, o meu problema são as dúvidas teológicas que eu não consigo entender. Por que a Bíblia uma hora fala de um jeito e ela fala de outro em outro lugar? Por que eu tenho que entender um contexto aqui e o contexto ali é diferente? Eu tenho problemas com os líderes, pastor. Eu tenho pecados escondidos e eles me impedem de viver o reino. Sabe, todos esses problemas, todas essas angústias que você sofre, se você permitir que elas arrebatem a palavra do seu coração, me desculpe dizer isso, mas você é um solo rochoso, que não cria raiz, que não se aprofunda, e por isso você quer desistir. Como é que eu faço, pastor, para criar raízes? Você precisa ler a Bíblia, ou melhor, você precisa estudar a Bíblia. Estude a Bíblia, leia a Bíblia. Tente entender quais são as revelações de Cristo para você através da palavra. E pare de olhar para as pessoas que estão ao seu redor e comece a olhar para Cristo. Porque senão você vai ser um solo rochoso que não tem raiz. Olhe para Cristo. Entenda, tem uma música que eu gosto, que eu aprendi com o Gel. O Márcio canta assim: toda dor é por enquanto. O sofrimento ele é passageiro, a dor ela é momentânea. Então espere, tenha paciência, porque a dor ela passa. O momento de sofrimento ele vai passar. Talvez seja um momento da pandemia que está provando você. Sabe, eu tenho dificuldade de entender pessoas que se distanciam de Cristo e da igreja porque estão isoladas dentro de casa. Você já parou para pensar que muitas pessoas precisam estar em comunidade para poder viver a fé? Será que para eu viver a fé eu preciso estar em comunidade? Então, que fé é essa? Que na intimidade com Cristo, dentro do seu lar, na sua casa, você não consegue viver? Que fé é essa que precisa estar num culto, numa igreja, numa missa, com pessoas para você viver a fé? E você não consegue viver a fé dentro da sua casa? Você não consegue ser fiel a Deus dentro do seu lar? Você não consegue orar, buscar ao Pai, buscar a Deus aí?
Aprofunde o seu relacionamento com Cristo e aprofunde o seu relacionamento também com a sua comunidade. E quando você aprofunda o relacionamento, você cria raízes. E aí você não vai ser um solo rochoso onde a semente de Deus cai, mas não consegue crescer. O terceiro tipo de semente são as sementes que caem nos espinhos. E a Bíblia diz assim, no versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nós temos dois problemas: aqueles que têm o coração como de espinhos, onde a semente da palavra não consegue crescer. Ele tem dois problemas. O primeiro problema, ansiedade com a vida, e o segundo problema, o amor às coisas desse mundo. Dinheiro, como diz a Bíblia, fica fascinado com as riquezas, com as coisas boas que esse mundo pode te dar. Você talvez conheça alguém que abandonou a fé porque queria aproveitar a vida. Eu quero ser feliz, eu vou deixar meu casamento porque agora eu quero aproveitar os prazeres. Eu vou abandonar a igreja porque a igreja me limita de fazer um monte de coisa. Eu quero viver minha vida, eu quero ser feliz, eu quero viajar, eu quero beber um vinho socialmente, eu quero estar com os amigos e aproveitar as festas que eu posso ter. Eu não quero saber desse negócio de igreja, porque igreja é algo para pessoas bitoladas que não pensam, para pessoas que são ignorantes, que não sabem nem ler, nem falar. Eu não quero saber desse negócio de religião. Eu quero trabalhar, eu quero ter segurança, eu quero ter paz, eu quero aproveitar a vida. Todas essas pessoas também um dia já ouviram falar sobre o reino, mas a Bíblia diz que a semente cai no coração. Ela até cresce um pouquinho, mas depois os espinhos a sufocam e ela não consegue crescer mais, por causa das ansiedades da vida. É muito difícil algumas coisas, pastor. A igreja é um lugar que tudo não pode. Ser cristão é ser bitolado. Pessoas que tiveram a semente como semente plantada em espinhos. E por último, a Bíblia diz que há sementes que há solos onde a semente foi plantada, e diz assim a Bíblia, versículo 23, o que foi semeado em uma terra boa é semelhante àquele que ouve a palavra, que compreende e que frutifica e que produz 100, 60 e a 30 por um. Que tipo de solo você tem sido? Que tipo de semente você tem permitido que seja plantada em seu coração? E que tipo de semente você tem plantado no coração de pessoas? Que tipo de semente está em seu coração? Jesus termina essa parábola e ele conta mais duas outras parábolas que falam sobre semente logo em seguida. Ele fala da parábola do joio, que alguém planta trigo, mas vai um diabo lá de noite ou em outro momento e planta joio. E ele conta também da parábola do grão da mostarda, que é pequenininho, mas que depois cresce e se torna muito grande. Sementes. Que tipo de semente está no seu coração? Que tipo de semente você tem permitido que floresça em seu coração? Mas talvez a pergunta mais importante dessa manhã que eu teria para fazer para você é: que tipo de solo é você? Que reclama de tudo, que fica se importando com o problema da vida dos outros, que se importa com a forma como as pessoas falam com você e você diz: ah, fulano de tal foi muito grosso comigo, eu vou sair da igreja. Ah, fulano de tal falou uma coisa que me magoou, eu não quero mais saber disso. Ah, agora, porque não me convidaram para participar de algo, eu não vou mais participar de nada. Ah, porque eu não faço parte da liderança, eu não quero mais fazer parte. Ah, porque agora eu não fui chamado para isso. Ah, porque fulano falou mal de mim. Ah, porque está dando muito trabalho, eu parece que carrego um monte de gente nas costas. Já chegam os problemas que eu tenho em casa e agora tem problema também em comunidades. Desculpa,
você vai ter problema a sua vida toda. Todos os lugares que você for, em todo lugar que tiver gente, vai ter problema. Jesus conviveu com os discípulos e os discípulos eram cheios de problemas. Depois de Cristo ter ido para o céu, ainda tinha problema dentro da igreja. Pedro e Paulo, por exemplo, um repreendia o outro. Discípulos de Cristo, Pedro e Paulo. Nós sempre teremos problemas, mas a pergunta é: como é o seu coração? Seu coração é raso, a palavra é rasa, não tem profundidade, você tem que ficar vivendo da fé do outro. E ao viver a fé do outro, você se torna frágil, porque você não está vivendo, não está experimentando aquilo que Deus quer fazer por você, e em você está só vivendo a vida do pastor, a vida do líder, a vida de fulano, e você não está fazendo. Só espera que o outro faça para você ser, só espera que o outro seja para você fazer, e está errado. Você precisa experimentar Cristo por você mesmo. Você precisa aprofundar as suas raízes na palavra de Deus e permitir que a semente do Evangelho cresça em seu coração. E para que ela cresça em seu coração, ela tem alguns passos. Por exemplo, a Bíblia diz: ele ouve a palavra, ele compreende a palavra e ele frutifica. Você precisa ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você tem fé, é porque um dia você ouviu a palavra de Deus. Então você precisa agora compreender a palavra, entender a palavra, entender o reino, entender a vontade de Deus, entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí depois você precisa produzir frutos. Me desculpa, vou falar uma coisa dura agora, tá? Que tipo de fruto você tem produzido? 100, 60 ou 30 por 1? Se você não está produzindo frutos, você não é uma semente boa. Se você não está produzindo frutos, você ainda não é um solo bom. Porque a semente que cai do lado não produz fruto. A semente que cai no solo rochoso não produz fruto. A semente que cai no solo cheio de espinhos também não produz fruto. Só produz fruto a semente que cai no solo bom. E se você não está produzindo frutos para a vida eterna, se você não contribui com o reino, se você não auxilia pessoas, se você não visita pessoas que precisam, se você não participa das atividades de Cristo, se você não partilha o pão, se você não visita os doentes, os presos, se você não consegue conviver em comunidade sem criticar, sem ficar magoado, sem estar chateado, você não está maduro ainda como fruto para dar outros frutos. Você precisa crescer, você precisa se tornar maduro, você precisa deixar de ser uma sementinha imatura e se tornar uma semente madura. E para você se tornar uma semente madura, você precisa morrer. Porque semente viva não dá frutos. A semente ela só dá frutos depois que ela morre. E se você quer dar frutos, você precisa morrer. É isso que Jesus disse. Jesus diz assim: você quer viver, você tem que morrer. Porque quando você morre, você vive. Aquele que perde a sua vida irá ganhá-la, mas aquele que quer ganhar a sua vida irá perdê-la. Você precisa morrer para o seu eu, para a sua vontade, para os seus gostos, para aquilo que você quer, porque você não é o centro, você não é o foco. Desculpe dizer, o mundo não gira ao seu redor. Existem no nosso coração, ele é como um solo, mas ele é também como um reinado, um reino, onde 4 candidatos estão desejosos de sentar nessa cadeira presidencial. E no reino, no governo da sua vida, o primeiro candidato que deseja sentar nessa cadeira para comandar tudo é você mesmo, com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo, com os seus desejos, com a sua vontade. E tudo que você quer é que as pessoas façam aquilo que você deseja. E quando elas não fazem aquilo que você deseja, você se frustra.
Porque você cria uma expectativa muito grande sobre o que os outros querem fazer, sobre o que os outros vão fazer, sobre o que os outros olham e veem como eles estão expectantes sobre a tua vida. Que a sua frustração é do tamanho da sua expectativa. O outro candidato a sentar, que quer sentar na sua cadeira, é a vontade das outras pessoas, que também está errado. Porque não é para você satisfazer a vontade do pastor, não é para você satisfazer a vontade dos líderes, não é para você satisfazer a vontade da sua família, do seu cônjuge, da sua esposa. Desculpa, não é. É para você satisfazer a vontade de Deus. Foi quando os discípulos disseram: o que vocês acham que é mais importante? Obedecer a Deus ou obedecer os homens? Desculpa de novo, mas quem não ama o seu pai, a sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos mais do que a Deus, não é digno de Deus, foi o que Jesus disse. O terceiro que quer sentar no trono da sua vida é o diabo. Ele quer desanimar você, ele quer magoar você, ele quer afastar você daquilo que Deus tem para dar para você. Na parábola tem um versículo que diz assim: e o diabo, ele arrebata o que lhes foi semeado no coração. O diabo é quem planta o joio quando se planta um trigo. O diabo é muitas vezes o passarinho que quer roubar ali as sementes de Deus e do reino que estão plantadas em seu coração. Então entenda, a sua luta não é contra sangue e contra carne. Sabe por que você está triste, você está desanimado? Não é por causa da pandemia, é porque você está permitindo que em seu coração outra pessoa sente ali, e essa outra pessoa não é Deus, não é Jesus. Mas eu quero convidar você a buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar na sua vida, a fazer dele nas primeiras horas da manhã, Jesus, nas últimas horas da noite, Jesus, durante o dia, Jesus. Eu quero convidar você a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a permitir que Jesus sente no trono da sua vida e do seu coração. Porque quando você parar de olhar para as pessoas, para as falhas das pessoas, para os erros administrativos, quando você parar de olhar para o outro e olhar para Cristo, você vai frutificar. Você não vai se importar com as críticas, com a hipocrisia, com os pecados. Você vai estar ali firmado na rocha que é Cristo. E se Ele não for o rei na sua vida, se Ele não estiver sentado no trono da sua vida, quem vai estar? Se Ele não for o primeiro a estar diante das suas preocupações, mas também diante das suas alegrias, diante das suas tristezas, diante das suas ansiedades. Se Jesus não for o motivo de você viver, você vai viver para quê? Vai viver para quem? Viva para Cristo, porque somente Cristo pode dar a você a vida eterna. Somente Jesus pode preencher os vazios do seu coração. Portanto, crie raízes em Cristo. Portanto, frutifique para Cristo. Viva a palavra de Cristo. Esteja disponível para Cristo e faça com que Cristo seja a coisa mais importante da sua vida. E quando você fizer isso, você vai perceber que era tudo que você precisava fazer. Quer se entregar a Cristo? Quer viver para Cristo? Quer viver Cristo? Quer ser este solo? Mas o que foi semeado em terra boa, ouviu a palavra, compreendeu a palavra, e este frutificou e produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Pare de olhar para as pessoas e olhe para Cristo. Pare de olhar para você mesmo e olhe para Cristo. Se você olhar para baixo, você vai se perder. Se você olhar para o lado, você vai se perder. Mas se você olhar para cima, você irá vencer. Quer fazer isso agora? Então, ao ouvir essa música, eu quero convidar você a entregar-se nas mãos de Cristo e a falar para Ele: Deus, talvez meu coração tenha sido um solo rochoso, um solo arenoso, um solo espinhoso, mas eu quero frutificar, eu quero estar firmado no Senhor. Eu quero que o Senhor me faça ser diferente a partir de hoje.
em nome de Jesus.